Estamos em Gênesis 46, já vimos um pouco sobre essa parte da narrativa no último estudo, mas hoje nós vamos olhar de uma perspectiva um pouquinho diferente. Na última aula nós falamos mais sobre, focando a vida de Jacó, toda a trajetória dele, entendendo esse momento na vida dele dentro da sua trajetória, dentro do tempo da sua vida, os acontecimentos. Mas agora queremos focar especialmente nessa questão do momento histórico. Nós temos visto a vida de José, quantas coisas diferentes nós podemos focar na vida de José. José nos mostra aspectos de caráter individual, pessoal. Podemos ver a soberana providência de Deus coordenando as circunstâncias, conduzindo todas as coisas para chegar ao seu objetivo. Também vimos que a vida de José pode nos mostrar muito sobre, ele é uma figura, ele aponta para Jesus, para o Messias, mais do que qualquer outro personagem no Primeiro Testamento. Então, tem muitas coisas importantes nessa última parte da vida de José, vendo tudo que estava acontecendo para o reencontro dele com os irmãos. Não era só para ter um novo contato, voltar a estar juntos, mas com muitos problemas não resolvidos, mas focando essa questão de reconciliação e a união da família. E realmente aconteceu a união da família, porém a união da família não foi na terra de Canaã, a união da família foi na terra do Egito. Então, hoje nós queremos ver essa questão parece tão diferente da direção até aqui na história, como que Deus, de repente, mudou o rumo. Deus mudou, não foi uma coisa por juízo, não foi uma coisa por causa de infidelidade, não foi um castigo. Deus simplesmente tinha em mente que agora chegou o momento de toda a descendência de Abraão, né? Abraão, Isaac, Jacó, 3 gerações, 3 histórias, 3 patriarcas. Agora toda essa sequência que estava acontecendo dentro da terra de Canaã, da terra prometida, agora vai todo mundo para o Egito. Então esse é o nosso foco agora, porque em termos do plano de Deus, do desenvolvimento do plano de Deus, era isso que estava acontecendo agora. Tudo que tinha acontecido, José ter passado todos aqueles problemas no Egito, todos aqueles anos de sofrimento, mas depois ter chegado à posição de governador, tudo tinha acontecido para levar a descendência, a família de Jacó, para o Egito. Então, isso é algo que é muito importante. Nós queremos focar especialmente nisso. É sempre perigoso no sentido assim, nós nem sempre vamos ter a resposta das nossas perguntas. Por quê? Por que Deus resolveu? Porque no plano de Deus isso não foi uma mudança repentina de trajetória, isso era algo que Deus tinha planejado, mas por que eles teriam que ir para o Egito, não temporariamente, mas por um longo tempo e para muito sofrimento? Então, essas são as questões que nós queremos examinar com a ajuda de Deus. Senhor, nós não teremos todas as respostas, nós não poderemos sondar todas as tuas razões, nós muitas vezes não conseguimos entender o porquê das coisas, mas ao mesmo tempo o Senhor mostra muitas vezes, o Senhor quer não só uma obediência sem perguntar, o Senhor quer que nós sejamos filhos maduros, amigos. Então, até certo ponto, o Senhor abre os teus caminhos para nós, e as Escrituras abrem para nós, para entendermos
o que o Senhor tinha em mente para sabermos que o Senhor não faz as coisas sem razão, nem para que nós soframos, mas o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Então, pedimos a tua ajuda para olharmos isso, mesmo nós que já sabemos a história final, sabemos que o Senhor ia tirá-los do Egito poderosamente, mas que nós possamos entender um pouco mais sobre os teus caminhos, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Temos falado várias vezes sobre esses 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Abraão foi um pioneiro, e eu até coloquei, esse aqui não é um mapa, mas mostra relativamente a posição, né? Canaã está nessa posição. Ur dos Caldeus foi de onde Deus tirou Abraão, fica na terra, hoje seria o Iraque, depois também era conhecido como Babilônia. Sabemos que Babilônia aparece lá na frente como terra do exílio, terra do cativeiro. Então Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, ele foi para Harã com o pai dele e os outros irmãos, e depois ele seguiu para Canaã. Então, Abraão foi um pioneiro, ele saiu de Ur dos Caldeus não por pressão de circunstâncias. Então, é bem interessante, eu quero fazer esse contraste, que há momentos em que Deus muda o rumo da nossa vida, mas não por causa de uma circunstância, por causa de um chamado. Abraão não estava passando fome, Abraão, nós não temos muitos detalhes sobre como era a vida dele lá, mas ele vivia numa cultura idólatra. Tem um lugar que fala que Abraão também servia a outros deuses antes do Senhor verdadeiro, Deus verdadeiro chamá-lo. Então, Abraão saiu por um chamado, não por causa de circunstâncias. Ele mudou o rumo da vida dele simplesmente por um chamado de Deus, por uma direção de Deus. Então, muitas pessoas experimentam isso, as pessoas que sentem um chamado de ir para um outro país, servir como missionários ou outras mudanças de rumo, acontecem não por pressão de circunstâncias, mas por um chamado de Deus. Então, Abraão foi um homem que seguiu o chamado de Deus e Deus foi conduzindo até que ele chegasse no lugar que Deus queria, que era a terra de Canaã, a terra que é conhecido hoje como Israel. Então, uma das coisas eu até coloquei aqui como a centralidade da terra. É uma coisa assim muito interessante, muito fascinante. Eu tenho seguido isso, tenho pesquisado isso há muitos anos, porque o chamado de Deus para Abraão e a promessa de Deus para Abraão era que Deus iria multiplicá-lo, ele ia tornar, da descendência dele, Deus ia formar uma nação, ia multiplicar a descendência como as estrelas do céu, mas Deus iria também dar a ele uma terra. Então, esses 2 aspectos, né, de formar uma nação, de formar um povo e também de ter uma terra, essas 2 partes sempre vão juntas, são inseparáveis num certo sentido. Deus não estava simplesmente dizendo para ele que a gente poderia pensar, fiquem lá em Ur dos Caldeus ou em Harã, onde ele foi depois. Ele podia ter ficado em algum outro lugar e Deus poderia ter multiplicado a descendência dele. Ele poderia, em todos os lugares, inclusive em Canaã, já tinha povos. Então ele não foi para uma ilha deserta, ele não foi para um lugar que não tinha ninguém. Em qualquer lugar ele poderia ter recebido essa promessa de ser um povo, mas não foi só a promessa de se multiplicar, de se tornar um grande povo, mas foi de ter uma terra. E nós, nesse mundo material, nós precisamos de uma terra, precisamos de um lugar. E essa promessa da terra, que segue todo o Primeiro Testamento de uma forma muito central, mas até hoje é uma questão
voltou a ser uma questão de contenda, de discussão, de oposição, né? A terra de Israel, uma terra tão pequenininha e disputada por povos e atacado por todos os lados, esses mesmos povos que existiam, essas mesmas regiões geográficas que existiam naquele tempo, continuam formando assim, uma parte importante da história moderna. Então, por que a terra? E nós temos uma tendência na nova aliança a pensar, não, a terra não tem mais importância. E até mesmo a gente costuma comentar que nos hinos, nos cânticos, na imaginação dos cristãos, muitas vezes quando nós pensamos assim, vou para Canaã, caminhando vou para Canaã, eu vou para a terra da minha herança, eu vou para o lugar que Deus tem para mim, a gente, durante os séculos, nós pensamos muito que isso é o céu, que isso é fora da terra. Mas Deus prometeu uma terra para Abraão, e essa terra é um ponto central, e é por isso, nessa mudança de Jacó para o Egito, que eu quero discutir isso, porque no plano de Deus, que era tão importante para Abraão, Isaac e Jacó, por que agora, de repente, Deus falou assim, não precisa ficar na terra, vocês vão para o Egito. Então, voltando para Abraão. Abraão saiu de Ur dos Caldeus e chegou em Canaã, e Deus deu para ele essa promessa, várias vezes Deus confirmou. Isaac foi um homem que não abriu uma nova etapa no plano de Deus, não foi uma pessoa assim que muita coisa acontecesse na vida dele, mas o ponto central era, fique na terra. Não saia da terra. Abraão chegou aí para o Egito, logo no capítulo 12 de Gênesis, porque tinha fome, tinha escassez, não tinha alimentos. Ele foi para lá, mas foi muito claro que ele saiu, ele não era a vontade de Deus ele ir para lá. E aí ele voltou. Mas Deus falou com Isaac para nem sair. Fique na terra, não saia, porque a sua missão é dar continuidade, essa promessa de Deus para seu pai Abraão, e essa promessa da terra, e a promessa de continuar tendo uma descendência, isso teria que continuar, mas era muito ligado à terra. E cada vez que Deus falava com Abraão, não, Deus falou com Abraão sobre aliança, e Deus falou com Abraão sobre várias coisas, mas com Isaac e com Jacó, as aparições, as mensagens de Deus para Isaac e Jacó eram muito ligados à terra. Para Isaac não saia da terra. Para Jacó era quando ele estava fugindo do seu irmão Esaú, sim, você pode sair, mas não se esqueça, eu vou trazer você de volta. E Deus falou com Jacó quando ele estava saindo, Deus falou com Jacó que era hora de voltar, e quando ele voltou, Deus falou com ele de novo. Então, era muito, muito central essa questão da terra. E eu já quero colocar aqui, seria um assunto muito extenso, mas já colocando assim um dos aspectos, tem um aspecto espiritual, alegórico, que a terra representa o lugar onde é o reino de Deus. E tem um aspecto literal, que Deus realmente quer a terra. E os dois assuntos são interligados. Porque Deus tem um plano para morar na terra. Eu costumo brincar que nós estamos querendo ir para o céu e Deus está querendo vir para a terra. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não se desencontrar, porque o objetivo de Deus, se você olhar em todas as escrituras, desde o início, quando Deus criou o homem e falou para encher a terra com a imagem de Deus, e depois toda a história do povo de Israel. Em Êxodo 15, Deus fala assim, eu estou tirando vocês do Egito e vou levar vocês para uma terra. Essa terra é o lugar do santuário de Deus, é o lugar onde Deus quer habitar. Então, toda a história da terra
No tempo de Abraão, Isaac e Jacó, não tinha templo, eles faziam altares, mas eram os lugares onde Deus falava com eles. Não tem Deus falando com eles sobre ir para outro lugar, a não ser agora, né? Nesse momento, Deus falou, pode ir para o Egito, mas depois que eles foram para o Egito, não tem nenhum registro de Deus falar com eles lá no Egito. Era uma parte do plano de Deus, nós vamos tratar disso agora, mas a terra de Canaã, esse lugar que Deus prometeu, ele tinha um sentido literal, tanto é que é o lugar, até hoje, onde a descendência de Abraão vive, onde foi criado o Estado de Israel, é aquela terra. Tem muitas menções proféticas de que Jesus vai voltar a estabelecer seu reino a partir dali. Então nós temos essa ligação de que a terra representa o reino de Deus, representa o lugar onde Deus vai habitar, o lugar de harmonia, de paz, tudo que você associa com o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o lugar onde Deus vive conosco. Eu acho importante enfatizar que o sonho de Deus, talvez você nunca pensou que Deus tem sonhos, né? Mas o sonho de Deus não é ter um reino com muitos súditos, onde todo mundo obedece cegamente às ordens do rei. Isso pode ser um choque, mas esse não é o sonho de Deus. O sonho de Deus é comunhão, o sonho de Deus é habitar juntos, o sonho de Deus é casamento, é família. Então, o reino de Deus é onde tem unidade, onde tem paz, é onde tem justiça, é onde tem toda essa harmonia e perfeição entre a criação e Deus e o homem, tudo junto. Então, essa terra de Canaã representa o ponto, esse lugar que Deus quer garantir para que futuramente toda a terra seja dele. Mas esse ponto, quando Deus perde a terra, quando Deus perde esse lugar específico que ele prometeu para Abraão, ele perde o seu ponto, a sua base na terra. Então Canaã é como se fosse esse lugar de garantia, de amostra, de início, uma pequena amostragem, mas também uma garantia de que toda a terra um dia pertencerá a Deus. Então, é muito importante, é um fator muito central nas Escrituras, e como eu disse, nós, cristãos da Nova Aliança, nós perdemos muito o entendimento do que é a terra. Para nós, a terra faz parte, sim, de uma aliança antiga, por isso que a gente até chama de Velho Testamento, Antigo Testamento. A gente pensa, assim, que tudo aquilo que aconteceu antes de Jesus já passou, era tudo figuras apenas, demonstrações, mas a realidade é uma coisa espiritual, é o céu, é uma coisa, assim, imaterial, e a gente não entende que Deus quer realmente a terra, porque ele quer um lugar visível, ele quer um lugar para habitar, ele quer um lugar para ficar junto com o homem e para estabelecer algo visível, concreto, palpável, real. Então, tudo isso aí está ligado a essa questão central da terra. Ok? Então, por isso, esse momento, estou dando esse fundo, esse contexto, para a gente entender que nós, nas últimas aulas, a gente tem enfatizado bastante reconciliação e o conserto entre José e seus irmãos, e tudo isso que é tão importante, tão fundamental. Eu coloquei aqui, né? José no Egito. O que Deus fez com José no Egito? Por que o próprio José falou isso com os irmãos dele, quando ele se revelou? Ele falou assim, Deus me trouxe para cá, Deus me colocou no Egito para preservar a vida, porque estava
naquele período de 7 anos de fome, muito, assim, uma escassez extrema, sem alimentação, perigo de morte mesmo, por falta de sustento, de alimentos, né? Então, ele levou José ao Egito para que houvesse a preservação de vida. Mas isso era uma coisa imediata. Agora também, né, como nós temos falado bastante, ele levou o José para o Egito para que ele fosse um instrumento. Jacó, lembra que Jacó, uma das coisas assim, centrais na vida de Jacó, a missão, o papel de Jacó nos 3 patriarcas é que a partir de Jacó que tem os 12 filhos. É uma história conturbada, uma história cheia de carnalidade, concorrência, conflitos, mas Jacó, Deus usou a vida de Jacó para ter 12 filhos que iniciariam as 12 tribos de Israel. Então, esses 12 filhos, porém, eles estavam divididos, e aí toda aquela história de José, eles estavam com ciúme, com ódio de José, mas as poucas histórias que nós temos, principalmente de Judá, durante esse tempo, Judá se afastando, a gente não sabe exatamente o que estava acontecendo, mas a família de Jacó não estava realmente unida. Então, foi por meio de José, por meio do que aconteceu com José, que houve uma reconciliação e, de repente, então, uniu toda a família. Não sei se eles moravam meio distantes um do outro na terra, mas nessa hora que eles estavam passando fome, que o único lugar que tinha alimento era o Egito, eles foram todos para o Egito. Então, um dos aspectos, né, um dos resultados da vida de José era de reconciliação e de união, uniu toda a família. Mas essa união da família ainda dependia de Jacó. Jacó, Deus usou José foi um instrumento, ele tomou iniciativa, a gente tem essa percepção, assim, essa impressão de que Jacó, até pelo texto que fala, Jacó não estava mais ouvindo de Deus, e a família meio dispersa, e ele lamentando a morte ele achou que José tinha morrido, né? Então Jacó estava lamentando tudo isso. De repente, quando José aparece de novo, aí então algo acontece que Jacó precisa tomar uma decisão, porque José enviou os seus irmãos de volta para falar com o pai e disse: olha, chame todo mundo, venham morar no Egito, porque no Egito tem alimentos. E Jacó, então, ele precisa tomar uma decisão. Nós já lemos esse texto no início do capítulo 46, mas eu quero ler de novo com isso em mente, de que Deus sempre tinha falado, até esse momento, Deus sempre tinha falado: não saia da terra. Essa terra eu vou dar para vocês, para a sua descendência. Deus tinha falado também com Abraão que não era hora, que eles não iam possuir, mas eles tinham que ficar lá. Era uma peregrinação, uma posição diante de Deus, uma fé de que um dia Deus daria a terra para eles. Então, a ordem muito clara para Isaac e depois para Jacó, ele pôde sair para conseguir suas esposas, mas agora ele voltou e o lugar dele era para ficar na terra. E de repente José aparece na cena, ele achou que tinha morrido, e José disse: venham todos morar no Egito. E Jacó, por mais, né, o capítulo 45, quando Jacó se recupera do grande susto de saber que José estava vivo, né? E aí tinha recebido esse convite: venham logo, tinham todos os carros que Faraó mandou, tinha as provisões para eles irem para o Egito. Aí, no último versículo do capítulo 45, versículo 28, Jacó diz: basta, ainda vive meu filho José. Então ele acreditou,
né? No início era difícil acreditar, mas aí ele acreditou, basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. Então a gente não sabe o que passou na cabeça de Jacó nesse momento. Era assim, nós vamos lá por um tempo, porque agora não tem alimento, só tem alimento lá, mas é uma coisa bem temporária. Nós não sabemos exatamente o que ele pensou. E quando ele saiu, capítulo 46, versículo 1, partiu Israel com tudo que tinha. Então, ele não era para uma visita. Tudo bem, dá para entender isso porque ele tinha que ir com rebanhos, com filhos, com netos, com todo mundo, porque não tinha alimento. Então, ele não ia deixar ninguém nesse lugar que não tinha alimento. Mas o que passava, o que pensava Jacó em tudo isso, e é muito significativo que Jacó parou num lugar que para ele era significativo, porque tanto o pai dele, Isaac, como também o avô dele, Abraão, tinham morado em Berseba. Berseba é o extremo sul, é a fronteira. Não tinha fronteira naquele tempo, assim, não tinha demarcação assim, de países, mas era considerado depois como a última cidade, o sul da terra de Canaã, porque depois disso era só deserto, até hoje é deserto. Então, ele parou ali porque era um lugar significativo. Onde ele morava também era significativo, não sei exatamente a razão, mas ele começou a ir a se deslocar com tudo que tinha para ir ao Egito, mas ele parou em Berseba, porque era um lugar onde o pai dele, principalmente, tinha morado muitos anos, e eles tinham feito altares, tanto Abraão como Isaac fizeram um altar em Berseba. Então era um lugar significativo e onde ele quis falar com Deus. Não fala assim especificamente se Jacó estava perguntando. Ele parou em Berseba também porque demorava, né, as viagens levavam muito tempo a pé, mas ele parou em Berseba e ele ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaac. Então, o fato dele parar ali, oferecer sacrifícios ao Deus de seu pai, tudo isso assim, nas entrelinhas Deus, eu estou saindo da terra, eu estou me deslocando, eu estou saindo. Ele com certeza, ele sabia das histórias. Como é que Moisés compilou o livro de Gênesis? Porque as histórias de Abraão passaram para Isaac, as histórias de Isaac tinham passado para Jacó. Então, eles sabiam dessas histórias, eles sabiam o que significava a terra, o que Deus tinha falado. Assim, não sabiam de todo o significado, o que Deus tinha em mente, mas eles sabiam que tinha uma promessa. E o próprio Jacó tinha ouvido de Deus mais de uma vez sobre a terra, volte para a terra. Então, ele está saindo da terra, a gente não sabe até que ponto que ele imaginava por quanto tempo, mas de qualquer forma era uma saída, e uma saída todo mundo, tudo que ele tinha, ele não estava deixando nada para trás, era uma mudança total, toda a família, toda a tribo, todos os filhos, os netos, todos estavam indo para o Egito. Então ele para e ele oferece um sacrifício ao Deus de seu pai. É muito fascinante essa questão de legado na Bíblia, porque ao mesmo tempo que Deus quer passar as suas alianças, suas promessas, o significado do que ele deu para seu povo, ele quer que passe de geração em geração. Em nenhuma geração não é para começar do zero, é para dar sequência, é para pegar aquilo que foi transmitido. Então, Jacó, ele sente o peso, o encargo. Eu estou saindo da terra e eu recebi, mas não era só que ele recebeu do pai dele. Jacó tinha recebido de Deus.
Jacó recebeu do próprio Deus a confirmação, as mesmas promessas. Lá em Betel, quando ele estava saindo, a primeira vez que Deus aparece para Jacó, Deus já falou com ele. Falou assim, olha, essa terra onde você está, essa terra eu estou dando para você, eu estou confirmando o que eu já falei com seu pai, com seu avô. Então tem uma continuidade. Nós somos chamados para dar continuidade àquilo que Deus já começou a fazer lá atrás, mas também nas gerações mais recentes. O que Deus fez? Muitas pessoas não têm talvez um legado exatamente dos pais biológicos, mas todos nós somos fruto de gerações, vai passando de geração em geração. Mas não é só pegar a tradição. Muitas pessoas pegam tradições. As igrejas têm tradições. O legado não é a tradição. O legado que Deus passa de uma geração para outra tem as promessas, tem um conteúdo, mas tem algo que Deus fala naquela geração. Ou seja, o que Deus falou com Isaac, já mencionamos isso, o que Deus falou com Isaac, não saia da terra, Deus vai falar diferente com Jacó. Agora é o momento de sair. O tempo de Isaac não era para sair. E agora o tempo de Jacó está na hora de sair, você precisa sair. Então, o legado é uma combinação daquilo que Deus falou nas gerações anteriores, aquilo que a gente recebe, tantas coisas que a gente não precisa redescobrir, como se a gente nem soubesse daquilo. Não, as promessas estão ali, a revelação de quem Deus está ali, mas Deus precisa também, eu preciso na minha geração ter um encontro com Deus. Então, Jacó chega em Berseba, ao mesmo tempo que ele está ali afirmando que ele serve o mesmo Deus do pai dele, o mesmo Deus do avô dele, as mesmas promessas, ele não está negando, ele não está jogando fora o que Deus falou nas gerações anteriores, mas ele está pronto para ouvir. Agora, diferentemente de Abraão, lembra, Abraão saiu sem nenhuma pressão de circunstâncias. Abraão saiu de Ur dos Caldeus por um chamado de Deus. Agora Jacó, ele tem circunstâncias. E lembra que Deus tem trabalhado muito na vida de Jacó, porque Jacó, ele era aquele homem que controlava, que manipulava, que estava sempre usando a própria inteligência, a própria esperteza dele para conseguir o que ele queria. E Jacó tem sofrido muita coisa que ele não pôde evitar. Agora, José é vivo de novo, mas Jacó precisa seguir o que José está falando ou não deve seguir. Então, Jacó chega e a gente pega essas entrelinhas porque o próprio Deus fala com Jacó. Gênesis 46, versículo 2, falou Deus a Israel. Nem fala que Jacó fez uma pergunta, mas ele tinha uma pergunta dentro dele. Jacó chega ali e oferece sacrifícios a Deus, mas do jeito que Deus fala com ele, Deus sabia que Jacó tinha uma pergunta, ele tinha um temor. Jacó, pelo que a gente consegue entender, fazia 25 anos que ele não tem uma palavra de Deus, que ele não tem um encontro com Deus. E agora a vida dele reacende, a chama reacende, ele talvez estivesse assim, sem perspectiva, sem fé, sem um propósito, e de repente José está vivo, então tem alguma coisa ainda, Deus está conosco, Deus não nos abandonou. Mas agora ir para o Egito, então Deus fala com ele, Jacó.
Jacó, Jacó. É esse encontro mais dramático, mais forte, quando Deus chama 2 vezes, Jacó, Jacó, despertando, chamando atenção. É alguma coisa, né? Quando Moisés estava passando pela sarça ardente, Deus chamou 2 vezes porque precisava chamar a atenção dele. Moisés, Moisés. Ou Abraão, quando estava oferecendo Isaque, Abraão, Abraão, não mate o seu filho. Então Jacó, Jacó, ele estava dormindo, era uma visão de noite. Mas Deus está falando, Jacó, Jacó, eu não abandonei você, eu não estou longe, as coisas estão acontecendo dentro dentro do meu plano. Então Jacó, Jacó, Jacó responde, eis-me aqui. Essa resposta maravilhosa, né? Quantas pessoas respondiam quando Deus chamava, eis-me aqui, ou seja, o que o Senhor quer? Estou aberto, qualquer coisa que o Senhor falar, eu quero ouvir. E aí Deus fala, lembra que Jacó ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, e Deus responde. Geralmente quando Deus falava com Abraão, com os outros, ele falava assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus Yahvé, eu sou o Deus, ele dava algum nome, mas aqui Deus dá o nome do pai dele. Ele dá assim, eu sou o Deus de seu pai. Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não temas. Por que ele fala não temas? Porque Jacó temia. Jacó queria ver José. Jacó não tinha como sustentar a família na fome, mas ele estava com medo. Eu devo descer ao Egito? Como assim? Isso não é uma visitinha. No mínimo vai ter que esperar não sei quantos anos que vai durar essa fome. Então, não temas descer ao Egito. Então, como é importante ouvir de Deus o que Deus tem para falar no dia de hoje. Porque o mesmo Deus que falou não desça ao Egito para o pai dele estava dizendo, não tenha medo, pode descer ao Egito. E não era só uma coisa permissiva. Quando Jacó estava fugindo de Esaú, Deus não falou explicitamente, eu vou com você. Mas Deus iria com ele, porque falou que iria guardá-lo e tal. Mas aqui ele fala de uma forma mais explícita, eu descerei, versículo 4, eu descerei contigo ao Egito, eu vou junto, não precisa ter medo. E aí, voltando para o versículo 3, ele fala, pois eu te farei ali uma grande nação. Jacó já viu uma multiplicação. Quando Jacó estava voltando lá de Padã Arã, da terra do sogro dele, quando ele estava orando antes daquele encontro que Jacó temia tanto de o que ia acontecer com Esaú, Jacó ora, em Gênesis 32, Jacó ora e fala assim, ó Deus, o Senhor me abençoou. Quando eu saí da casa do meu pai, eu fui sozinho, e agora ele tinha nesse momento, ele tinha 11 filhos e uma filha, né? Mas Benjamim não tinha nascido ainda, mas ele falou assim, eu fui sozinho, e agora ele estava assim com medo de Esaú, então ele separou todos os servos e rebanhos e tudo que ele tinha em 2 companhias, e ele falou assim, eu fui sozinho com o meu cajado, e agora eu voltei, estou voltando 20 anos depois, e olha quanta coisa que o Senhor me deu, tanto de rebanhos, mas principalmente ele tinha as esposas, tinha os filhos. Mas agora, nesse mesmo capítulo 46, vai fazer uma contagem de 70 pessoas. Então, Jacó, que naquele tempo de voltar lá de Padã Arã, ele tinha as esposas e tinha os 11 filhos, agora ele tem filhos, netos, até bisnetos ele já tem. Então, ele já tem se multiplicado, mas Deus está falando assim, eu vou descer, eu vou estar com você no Egito, ali eu farei de você uma grande nação. Então, eu descerei contigo ao Egito. Agora,
Versículo 4, eu descerei contigo ao Egito e certamente te farei tornar a subir. Só que não seria Jacó, né? Certamente na vida de Jacó não aconteceria. Olha quanto tempo. Eu não gosto muito de falar sobre isso, porque eu espero que nós não tenhamos que esperar muitas gerações e muito tempo fora daquela posição de reino de Deus. Mas Deus tem tempo, Deus desenvolve as coisas. Jacó e todos eles tiveram que crer que Deus cumpriria seus propósitos, ainda que não fosse na sua geração. É isso que Hebreus 11 mostra, que as promessas de Deus são de longo alcance, muitas promessas demoram muito tempo. Eu creio que nós estamos numa época em que as coisas vão acontecer muito mais rápido. Já esperamos coletivamente muitas gerações, mas Deus, a gente precisa ter essa consciência de que Deus pode levar tempo, mas Ele vai cumprir. Então, porque aí ele fala, José porá a sua mão sobre os teus olhos, ou seja, você vai morrer ali no Egito. Mas não se esqueça, e nós vamos ver que Jacó não se esqueceu disso, José não se esqueceu disso. Quando eles morreram, eles falaram, eu quero ser sepultado na terra de Canaã, porque eles criam que não tem muito, a gente não sabe muito o que eles pensavam, o que vem depois da morte, não tem muita, a gente não sabe muita coisa sobre o que eles entendiam sobre o após a morte, mas por que eles queriam ser sepultados na terra de Canaã? De alguma maneira, eles criam que teria uma ressurreição, teria uma vida, e eles precisavam estar no lugar que Deus tinha prometido. Então, o restante desse capítulo é para mostrar, eu não vou me deter muito nos detalhes, eu quero agora falar um pouquinho sobre esse significado do Egito, mais uma vez aqui olhando nesse esquema, não é um mapa assim, mas mostra a posição relativa aqui, né, que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, foi para Harã, no norte, depois veio para Canaã. Abraão mesmo foi para o Egito, mas voltou. Isaac não saiu. Jacó foi para Harã, onde ele encontrou a sua Raquel e Lia e toda aquela história de como ele estabeleceu a família. Então Jacó foi para Harã e voltou, porque Deus queria que ele ficasse, mas agora chegou o momento, José já tinha ido para o Egito, e agora eles vão para o Egito. E o Egito é esse lugar, assim como Babilônia tem toda essa simbologia de ser um lugar de cativeiro, de idolatria. Esses outros lugares representam lugares onde Deus não é o reino dele, né? O Egito estava amigável ali, José era o governador e tudo, mas não era a terra da promessa, e não era o lugar que Deus tinha prometido para eles, e não era o lugar onde Deus iria reinar sobre eles. Então, quando a gente pensa, vamos só pensar assim, na história do povo de Israel, que tem um significado literal, como eu falei. Olha toda a história de Israel. Os patriarcas ficaram aqui, agora eles vão ter essa mudança para o Egito, e depois, 400 anos depois, eles vão voltar. Deus tira já uma grande nação do Egito, eles vão para a terra prometida. Mas na história eles vão passar um tempo na Babilônia, tem o cativeiro na Babilônia. Então a história do povo de Deus na nação de Israel é muito tempo fora da terra, e depois eles
tem a restauração da Babilônia, mas pouco depois da vinda de Jesus, do Messias, no ano 70, eles são espalhados de novo e durante mais de 1800 anos eles estão fora da terra de novo. Agora estão na terra, mas de uma forma muito conturbada, muito conflito, não tem essa, assim, principalmente agora, depois do 7 de outubro de 2023, a ideia de ter uma terra no século XIX, aqueles que começaram a entender que Deus, que os judeus precisavam de uma terra onde eles não seriam perseguidos, isso não está acontecendo, estão sendo perseguidos, estão sendo atacados dentro da própria terra. Então, ainda não chegou assim como em outras épocas, eles não puderam possuir a terra. Então, ainda não tem esse lugar. E a gente pode fazer esse paralelo com a igreja. Durante quanto tempo a igreja possuiu a terra? O que seria a terra para a igreja especificamente? Entendendo que a terra tem um cumprimento literal, que Jesus vai voltar para a terra, para a cidade de Jerusalém, mas durante esse tempo da igreja, a terra tem uma simbologia que é o lugar onde Deus reina, que a gente pode dizer os primeiros capítulos do livro de Atos, vivendo em comunidade, vivendo, compartilhando os bens, vivendo em amor, vivendo como uma comunidade do jeito que Deus queria. Isso é a terra, isso é o reino de Deus. Mas durante quanto tempo a igreja experimentou isso? Alguns momentos, eu costumo falar dos morávios com o conde Zinzendorf, que eles se uniram e começaram a viver juntos realmente, e ter o amor de Deus juntos. Foi uma pequena amostra, e com certeza já houve outras amostras, mas durante a maior parte da nossa história, da história do povo de Israel e da história da igreja, nós estamos fora da terra. E Deus tem um propósito para isso. Ok, antes de então falar sobre esse propósito, por quê? Por que ir para o Egito? Coloquei aqui no último item, aqui embaixo, José no Egito. Deus enviou José para o Egito para preservar a vida. Deus enviou José para o Egito para ser um instrumento de reconciliação e união da família. Mas Deus enviou José para o Egito para que toda a família se fixasse lá. Mas lá seria o quê? A fornalha de ferro, a fornalha de aflição. Então essa é uma grande pergunta. Por quê? Por que eles tinham que ficar lá? Mas antes eu só vou dar uma passada aqui nesse texto de Gênesis 46 para ver como aqui enfatiza essa mudança. Há momentos na história, a gente costuma dizer assim, que tem momentos na história em que nada novo está acontecendo, né? E a vida de Isaac é um bom exemplo disso. Durante toda a vida de Isaac, nada novo acontecia. Ele tinha que permanecer, tinha que peregrinar, tinha que manter a posição, tinha que ser fiel, mesmo nada acontecendo, mesmo tendo lutas, né? O pessoal brigando com ele mantinha a paz, não brigava com ninguém, mas ele não tinha algo novo, nada novo estava acontecendo. Durante muito tempo da nossa vida individual e durante muito tempo na história, não acontece nada diferente para mudar o rumo, para avançar, para dar mais um passo. Mas há momentos em que tem um passo importante. Né? Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, quando houve o êxodo do Egito, quando Josué levou o povo para entrar na terra prometida, quando Davi chegou ao trono, tem momentos, kairós, momentos em que algo novo acontece, em que tem um passo, tem um avanço, chegou o momento de Deus para avançar. Então tem esses momentos, só que esse agora que nós estamos vendo em Gênesis 45, 46, 47, esses capítulos aqui, é um momento em que parece que é um retrocesso, mas é um momento
é um momento importante, é um momento em que há uma mudança. Então, versículo 46, versículo 5, então, depois que Deus falou com ele em Berseba, se levantou Jacó de Berseba, os filhos de Israel levaram a seu pai, Jacó, seus meninos, suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram seu gado, seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele. Eu queria mostrar como o texto aqui enfatiza que houve uma mudança. Não houve, esse aqui não é uma coisa, é temporária, porque eles não iam ficar para sempre, mas é um temporário muito demorado. Então, essa aqui é uma mudança e repete várias vezes. Ele e toda a sua família, ele e todos os seus rebanhos. Versículo 7 de novo. Os seus filhos, os filhos de seus filhos com ele, suas filhas, as filhas dos seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. Então, essa ênfase é porque é uma mudança muito radical. Eles vão ficar no Egito por muito tempo. Então, esse é o novo passo, deles como povo de Deus. Chegou um momento diferente do tempo de Isaac, diferente do tempo de Abraão. Agora é o momento que eles vão sair da terra que Deus prometeu, eles vão sair da terra e vão ficar num outro lugar que futuramente não vai ser amigável com eles. E aí tem, a partir do versículo 8, eu não vou parar nessa lista, mas eu só vou comentar aqui algumas peculiaridades. Aqui faz uma lista, né? Jacó foi com todos os seus descendentes, então eles fazem uma chamada aqui, né? Uma relação de todos que foram com ele. Então eles vão, essa lista aqui vai falar de todos os filhos de Jacó e vai organizar de acordo com as esposas. Então, primeiro, todos os descendentes de Lia. Né? Lia foi quem deu os primeiros filhos para Jacó. Então, Lia teve 6 filhos e uma filha, que consta. A gente fica pensando, será que foi só uma filha? Eles não falam a respeito das mulheres. De todas as pessoas que citam aqui, nessa lista aqui, só cita a filha Diná, porque ela já tinha aparecido na história, naquela outra história que ela foi sequestrada, raptada, né, pelo povo de Siquém, e toda aquela história que aconteceu lá, e uma outra neta, só 2 mulheres, e não fala das esposas, nenhuma esposa é relacionada nessa lista. Então, era o jeito que eles faziam, mas é muito estranho para nós assim essa lista e de falar só dos homens. Mas muitas outras genealogias são assim também, não falam a respeito das mulheres. Mas então segue todos os filhos de Lia, depois todos os filhos de Zilpa, né, que era a serva de Lia, depois os filhos de Raquel, e depois os filhos de Bila, a serva de Raquel. Então fala sobre todos eles. Tem essa lista que fala que tinha 66 pessoas, e depois total com José e tal, eram 70. A maneira que eles faziam, assim como a maneira como eles contavam os anos, as gerações que falam em Mateus 1, dos antecedentes de Jesus, eles tinham uma outra maneira, eles não se preocupavam com precisão, nem de tempo e nem de colocar todas as gerações. Então, nessa lista que no fim dá 70 pessoas, tem várias discrepâncias, tem outras listas em outros lugares. Em Atos, Estevão fala que tinha 75. Eu estou falando isso só para dizer que os números não batem exatamente. E a ideia
que eles tinham mais naquele tempo era fazer um número aproximado e um número simbólico, porque 70 era um número 7 vezes 10, acho que tinha alguns aspectos mais simbólicos. Jesus teve 12 discípulos, depois enviou 70. Esses números 12 e 70 aparecem em vários outros lugares na Bíblia. Então, eles, por exemplo, dentro dessa relação que tem aqui, eles incluem os 2 filhos de Judá que tinham morrido, mas faz parte desses 70. Então tem vários, tem descendentes, principalmente ele cita aqui alguns bisnetos que provavelmente nasceram no Egito. Então, só para dizer assim, que esse número 70, ele é um número um pouco... eles faziam... de tal forma que desse 70, mas não era exatamente 70 pessoas que desceram para o Egito. Mas uma relação, só para quem tem curiosidade, é que desse número 70, que eles fizeram dar 70, tem 12 filhos, os 12 filhos de Jacó e uma filha, Diná. Então, são 13 pessoas. Aí tem 52 netos e uma neta, então são 53. E mais 4 bisnetos, e isso que dá 70, lembrando que José e 2 filhos já estavam no Egito também. Então, para quem quer saber assim, como é que... É bem confuso para pegar esses números e bater com outras relações, mas é só para entender como eles faziam. Benjamim, por exemplo, tem 10 filhos relacionados aqui. Ele era o mais novo e provavelmente alguns desses filhos, como no caso de Judá, talvez fossem netos, talvez alguns nasceram no Egito, enfim. Então, são 70 pessoas, já é o início da multiplicação do povo de Israel. Então, agora só quero falar um pouquinho sobre esse ponto aqui do Egito ser uma fornalha de ferro. E para isso, nós vamos para o propósito de Deus. Por que Deus estava agora resolvendo levar todo o povo para o Egito? E para a gente entender, a gente tem que voltar lembrando que Deus tinha avisado a Abraão sobre isso. Então vamos olhar rapidamente em Gênesis 15, quando Deus falou com Abraão que isso ia acontecer. Deus não falou sobre o nome do lugar. Deus não falou para Abraão que seria o Egito. Como eu falei, assim, essas histórias de Abraão, de Isaac, Jacó devia saber de tudo, porque como que isso ia chegar para Moisés fazer essa compilação. E uma outra coisa importante que eu quero mencionar aqui é que, com certeza, houve alguns acréscimos ao livro de Gênesis e talvez a outros livros de Moisés muito mais tarde, porque quem que acrescentou que Moisés morreu? Mas tem outras menções, tem um lugar que fala que não tinha rei ainda em Israel, tem algumas notas que podem ter sido acrescentadas muitos anos depois, mas basicamente a tradição, até onde nós temos alguma ideia, esse livro foi compilado por Moisés. Também não sabemos em que momento, mas Moisés, ele queria não só registrar toda a história, todas as origens do povo de Israel, mas uma das coisas que a gente vê que tem assim todos esses detalhes de como eles foram parar no Egito. Moisés estava compilando esse livro numa época, ou quando o povo ainda estava no Egito, ou depois que eles saíram, para eles entenderem como que eles foram parar no Egito e de que maneira. Então, tem essas informações, porque não foi um acaso. E como eu falei, nem foi como aconteceu com o cativeiro na Babilônia, que eles foram para lá por causa de terem se afastado de Deus. Não foi por isso que Deus os levou para o Egito. Deus não levou Jacó e toda a sua família para o Egito porque eles estavam sendo rebeldes, sendo infiéis a Deus. Então, em Gênesis 15, lembra que Abraão,
ele estava perguntando para Deus. Abraão não tinha filho, nem Ismael ele tinha ainda, e ele estava perguntando: Deus, como que é? O Senhor falou que eu ia ter uma descendência, eu não tenho filho, e foi ali que Deus o levou para ver as estrelas, e ele prometeu: não, você vai ter filho, seu herdeiro não vai ser o seu servo, vai ser um filho que você vai ter, você mesmo vai gerar esse filho. Então Deus confirma para ele essa promessa. Abraão crê, e isso é considerado para Deus como a justiça de Abraão. Tudo isso está em Gênesis 15. Mas aí Deus fala, Gênesis 15, versículo 7, ele falou assim: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Então Deus está nesse capítulo confirmando com Abraão que ele vai ter filho e que ele vai ter uma descendência numerosa, mas também Deus está falando: eu estou dando a você esta terra, que sempre era um fator central nas promessas de Deus. Então, ele falou assim, Abraão, ele tem duas perguntas. Ele falou assim: como que eu vou ter um filho? Eu estou velho e nem sinal de filho tem. E depois Deus fala assim: eu tirei você de Ur dos Caldeus e estou te dando esta terra. E aí Abraão faz outra pergunta: ó Senhor, como saberei que hei de herdá-la? Então Abraão faz a pergunta sobre a descendência e também faz a pergunta sobre a terra. Como que eu vou saber? Eu estou aqui nessa terra, mas eu não tenho nada. Essa terra não é minha. E aí tem toda aquela história de que Deus faz uma aliança, corta os animais no meio e tal, e faz uma aliança com Abraão, dizendo: eu estou prometendo, estou colocando a minha palavra de honra, e essa coisa de cortar os animais era: se eu não cumprir essa promessa, o que aconteceu com esses animais vai acontecer comigo. Então era assim o máximo de uma promessa, de uma garantia, que a pessoa que fazia isso, e Deus está fazendo isso com Abraão. Mas aí Abraão tem essa experiência, né, de separar os animais, e ao pôr do sol, versículo 12, caiu um profundo sono sobre Abraão, e lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então Abraão está perguntando: como é que vem essa terra para mim, assim, como é que eu vou possuir essa terra, como é que eu vou ter essa herança? E ele tem não só a experiência de Deus passar, ele não viu a forma de Deus, mas passou a luz, passou uma lâmpada representando Deus no meio desses animais cortados, mas ele sente pavor, ele sente densas trevas, porque Deus está falando assim: o processo não vai ser fácil, não vai ser instantâneo, não vai ser de uma hora para outra. E aí ele fala, versículo 13: então disse o Senhor a Abrão: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, não a terra de Canaã. Então Deus está falando assim: você Abraão já estava peregrinando ali, o filho dele ia continuar, o neto dele, mas a descendência vai peregrinar numa outra terra, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, depois sairá com muitos bens, e isso não vai acontecer na sua vida, você vai descansar em paz. Na quarta geração voltarão para cá, e a única coisa que Deus explica, a única justificativa que Deus dá para Abraão, por que esperar tanto tempo? Ele dá essa justificativa de que porque a medida, versículo 16, Gênesis 15, 16, a medida da iniquidade dos amorreus
ainda não está cheia. Então, Deus, que é justo, ele não vai tirar a terra que pertencia naquele momento aos cananeus, aos amorreus, ele não vai tirar deles porque não seria justo. Ele só vai tirar numa época em que a iniquidade deles chegasse à medida onde justificasse Deus julgar aquele povo e tirar a terra deles. Então, uma das razões dessa espera é que Deus, na sua justiça, iria tirar de um povo e dar para a descendência de Abraão, mas com justiça, não de uma forma injusta. Isso é muito importante. Mas tem uma outra razão que não está e não foi dada aqui. Então, eu vou rapidamente, acho que eu vou ler um dos textos, mas em 3 lugares no Primeiro Testamento nós temos 3 referências. Eu vou dar as referências para você, mas eu vou ler só uma delas em Deuteronômio 4. Mas em 3 lugares Deus fala que a terra do Egito foi uma fornalha de aflição, uma fornalha de ferro. Vamos ler o primeiro texto em Deuteronômio 4, versículo 20. Deuteronômio 4, 20. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou. Essa minha tradução fala do forno de ferro, mas é uma fornalha de fundir ferro. Precisava de temperaturas altas. O ferro é um metal muito duro e até hoje, para formar coisas, para formar aço, para moldar, para fazer alguma coisa com o ferro, o ferro precisa ser levado a altas temperaturas. Então, 3 vezes Deus afirma que o Egito foi um lugar de uma fornalha de ferro. Foi ali que Deus formou o povo. Ele não era só para esperar o cálice dos amorreus se encher. Era também o lugar onde Deus iria, através dessa aflição, Deus iria formar um povo. E a gente sabe, isso acontece individualmente, quantas coisas acontecem no deserto. Moisés ficou 40 anos no deserto, José no Egito, na prisão e tudo mais. Então a gente sabe que o deserto, ou o lugar de sofrimento, é um lugar onde Deus produz. Em outros lugares, às vezes tem a ideia assim de um processo de apuração de ouro ou de prata. O Egito 3 vezes é citado como uma fornalha de ferro. Eu vou dar as outras referências para você conferir. As outras 2 referências são Jeremias 11, versículo 4 e 1 Reis 8, versículo 51. Então, Deuteronômio 4, 20, Jeremias 11, 4 e 1 Reis, naquela oração do rei Salomão, 1 Reis 8, 51. Então, 3 vezes Deus confirma que o Egito tinha um propósito, tinha um papel no plano de Deus. Não foi uma coisa sem razão, não foi só porque precisava marcar tempo. Sim, esse aspecto de esperar o tempo certo para poder expulsar os cananeus, só quando fosse justo realmente tirá-los de lá, é importante, mas era muito importante o fato de Deus preparar o povo, de Deus se revelar. Veja, Deus se revelou a Abraão, Deus se revelou a Isaac, Deus se revelou a Jacó, mas eram revelações individuais. Deus queria formar uma nação. Então, nós temos aqui no Egito, e depois tudo que fala no livro de Êxodo, como Deus tirou, e durante todas as escrituras, Deus sempre fala que Ele tirou do Egito para se revelar, não a uma pessoa. Isso é muito importante. Deus usou o Egito como uma fornalha de fundir ferro para formar um povo unido
Eles não puderam se integrar, se assimilar no Egito. Eles foram perseguidos. E essa perseguição tem acompanhado os judeus durante toda a história. Então Deus tem um propósito. O sofrimento não é uma coisa que Deus quer. Deus não tem prazer no sofrimento, mas o sofrimento nos prepara. O sofrimento forma um meio de Deus se revelar. E a gente pode dar vários exemplos. Os judeus, durante a história, quantas vezes, o Holocausto, mas tantas outras vezes, eles foram perseguidos. A igreja cristã foi perseguida. A multiplicação da igreja na China, nos últimos anos, décadas, no meio de aflição. No Irã, dizem que é a igreja que mais cresce no mundo, porque ali eles estão na fornalha de ferro. Então, Deus tem, e a grande tribulação antes de Jesus voltar. Daniel fala sobre isso na profecia dele. Ele fala assim: muitos que têm entendimento vão ser purificados, vão ser apurados. Então, o sofrimento, a aflição, tem esse propósito, é essencial. Deus não poderia levar o povo, tirar um povo do Egito e levar para a terra, se não formasse essa relação, essa aliança com eles por meio do sofrimento. Então, esse propósito de Deus, ele não está se esquecendo do propósito para Canaã, ele não está deixando de lado, mas ele falou com Jacó: não fique preocupado, pode descer para o Egito, é ali que vocês vão se multiplicar e é ali que vocês vão ser forjados, ali que vocês vão ser fundidos como uma nação, ali que vocês vão ser moldados. Então, tem um grande propósito de Deus. Nós poderíamos falar, como eu sempre menciono, a patrola de Deus, os meios de Deus de trabalhar na nossa vida. Ele faz isso individualmente. A igreja como todo passa em diferentes partes do mundo, em diferentes épocas da história, mas sempre tem esse propósito de Deus de usar o Egito, de usar a terra da aflição. E como eu disse, assim, a terra de Canaã tem um propósito tremendo no plano de Deus. Porque é ali, é a garantia, é a posição, é a base, é para lá que Jesus vai voltar. Então, nós temos isso literalmente com a nação de Israel, que a terra tem um grande significado, e temos isso alegoricamente com a igreja, que é aquilo que Deus quer dar para a igreja, aquilo que quando existem alguns momentos de uma mostragem, de um momento em que a igreja vive o seu, um pouquinho do reino de Deus. É como se nós estivéssemos entrando na terra, mas para entrar na terra, ele precisa formar, ele precisa se revelar a uma coletividade. Na Páscoa, na libertação do Egito, Deus não se revelou apenas a um líder. Deus se revelou a toda uma nação. Todos eles, isso é muito repetido nos livros de Moisés e nos Salmos e nos profetas, na história, sempre repete: vocês lembram o que Deus fez? Vocês lembram da Páscoa? Vocês lembram de como Deus se revelou? Então aquilo era para ficar para sempre, como um memorial, como um momento histórico, e isso vai acontecer de novo, porque toda a ideia de
grande tribulação no fim é para que Deus se revele novamente e Jesus voltando para nos tirar dessa opressão, para nos tirar da Babilônia, o Egito, da terra da escravidão, da terra da opressão. Nós aguardamos esse momento em que Deus vai, mais uma vez, através da fornalha de ferro, Ele vai nos moldar, Ele vai nos unir, Ele vai nos preparar para recebermos essa revelação de Deus. Então, esse é o momento histórico que nós estamos vendo em Gênesis 46, uma mudança radical, uma mudança de rumo. Isso vai determinar o rumo do povo de Israel por 400 anos. Então, esse capítulo 46 da mudança de Jacó para o Egito tem tudo isso em mente. Senhor, nós estamos vivendo em outra época, mas mais uma vez, nós também estamos aguardando a Tua revelação, estamos aguardando a Tua volta e sabemos que teremos que atravessar também um período escuro, como o Senhor mostrou para Abraão, mas que nesse período de sofrimento, que nesse período de dificuldade, que nós possamos ter nossos olhos em Ti e que nós possamos estar preparados, conduzidos, sustentados por Ti, para que possamos também ser libertados, como no Êxodo, libertados para estar contigo para sempre. E sabemos que o Senhor não permite nada disso sem propósito, sem também estar junto, como o Senhor prometeu para Jacó, o Senhor iria junto com ele. E é isso que vai nos sustentar. Te agradecemos e confiamos em Ti, em nome de Jesus.